Então, meus irmãos, eu ia trazer uma palavra para vocês, que tem muito a ver com isso. Ia pregar acima da palavra de Lucas 5, né? A pesca milagrosa. Mas Deus foi mudando tudo isso no coração, através da palavra que Deus trouxe, através do irmão Enéas. E particularmente para mim, não somente para mim, tem muitos autores, tem grandes pessoas, evangelistas, que já falaram muito sobre o livro de Romanos, precisamente, e em especial o capítulo 8 de Romanos. Eu não vou falar muito sobre o contexto, mas realmente vamos trazer um pouquinho daquilo que está na palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso. Tem muita coisa que a gente, assim como a palavra nos ensina, que muitos perecem porque lhes falta conhecimento. O povo de Deus realmente está faltando isso de querer estudar mais a palavra, se aprofundar mais. Só que tudo começa com uma simples leitura, sim? Ler a parte literal é o mais importante de tudo. Deus, ele vai tocar depois no teu coração. Deus, ele vai trazer, sim, a cada dia vai te trazer uma revelação, através de uma palavra, mas no teu particular. Mas no geral, nós precisamos, sim, cada vez mais estudar a palavra de Deus. Então vou pedir para os irmãos abrirem o livro de Romanos, sim, e no capítulo 8. Se vou tocar apenas alguns versículos, não tem tempo. Eu poderia estar meses falando sobre esse capítulo, então não vou tomar muito do seu tempo, só vou fazer uma simples leitura, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Assim como o irmão falou, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Isso é uma pergunta que nós sabemos a resposta. Não tem nada que possa nos separar. Mas, ao mesmo tempo, ele está começando com uma verdade. Ele está nos trazendo uma verdade. No versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Meus irmãos, esse é o maior dos conselhos que pode ser. Meus irmãos, nós nascemos de novo, né? Jesus, quando Nicodemo chegou para ele, né? Ele perguntou: o que precisamos para ganhar o reino dos céus? Ele disse assim: ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo, se não nascer através da água e do Espírito, né? Ele não entendeu muito nesse tempo, né? Mas hoje já nós temos revelação sobre isso, nós temos o conhecimento, nós podemos entender o que Jesus foi dito. Sim? Se podemos comparar, Adão, ele em carne, ele pecou. Sim? Por causa dele, do seu pecado, degradou toda a criação, degradou tudo. E nós com ele conhecemos através do que foi feito lá, desse pecado. Através desse pecado, desse erro, sim, desse apontamento, entrou o pecado no mundo. Entrou a doença, entrou a enfermidade, entrou tudo aquilo que o mundo, ele fala, que como que um Deus, né, tão amoroso poderia permitir que isso acontecesse. Mas ele permitiu por uma
por uma questão simplesmente, é para que o homem não permanecesse eternamente vivendo no pecado. Porque ele já tinha um plano de salvação para o homem, muito antes da fundação desse mundo. O Cordeiro foi imolado. Ele já tinha um plano de salvação. Esse plano de salvação, ele se materializou em Cristo Jesus, se materializou na cruz, mas através disso, o pecado foi tirado e foi trazido uma nova natureza, que essa é uma nova natureza que vem no Espírito. Sim? Nós nascemos aprendendo o pecado. O pecado está em nós em todo o tempo. Nossos pais nos ensinam, mesmo aqueles que nascem, né, no Evangelho, também a nossa carne, ela produz obras de carne, mas quem está no Espírito precisa fazer obras que são do Espírito. Uma das obras do Espírito, meus irmãos, sim, nós sabemos que tem os frutos, a fé, sim, misericórdia, longanimidade, mas não é por obras, como lemos no começo, não é por obras para que ninguém se glorie, mas o que nós recebemos, Ele produz em nós coisas que são do Espírito. Então, vamos para o lado do Espírito, vamos deixar a nossa natureza, vamos mortificar a nossa carne. Ah, meu irmão, é difícil. É, meu irmão, talvez seja, mas não é impossível. Nós temos a graça. A palavra de Deus nos diz que a graça de Deus, ela nos dá o escape na hora certa, no momento certo. Quando nós não conseguimos, nós clamamos, porque nós fomos comprados, sim? Muitos ainda, estávamos conversando esses dias no discipulado, e muitos ainda não compreenderam o poder e a grandiosidade da redenção de Deus. O que Ele fez? O pecado nos coloca na escravidão. O pecado, nós achamos, né? Às vezes a gente aceita Jesus e as pessoas falam assim: não, agora tudo que você tem não é mais teu, é de Deus. Mas não, irmão, não é nada teu. Você acredita que quando você está na carne, as sobras da carne, você é escravo dessa sobra, você é escravo da carne, você é escravo do pecado, você é escravo de quem? De aquele, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. E se você acha que alguma coisa é tua, não, tudo que você faz para Ele. Mas quando nós estamos em Cristo, nós fomos comprados por um preço, por um preço que nenhum de nós poderia pagar. Porque a Bíblia nos fala que não há um justo, nenhum justo poderia haver. Não há ninguém, só Ele. Só aquele que se fez carne, aquele que veio a trazer não somente a nossa salvação, mas Ele veio nos comprar. Ele nos comprou. Ele tirou toda essa escrita de dívida que existia, que não tínhamos nós como pagar. Ele pagou. E agora sim, o que nós éramos escravos, nós recebemos também outro novo Senhor. Esse Senhor que decidiu não nos tratar como escravos, mas nos tratar como filhos. Aí que nós entendemos essa graça infinita, essa graça que nos traz para dizer que nós, como a palavra nos disse, nós não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos: Abba, Pai. Esse é o grande milagre da salvação. É isso que nos traz aprender a palavra. É isso que precisamos pregar todos os dias. Mas eu já sei disso. Será que você está lembrando disso a cada dia? Será que a cada dia você diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor me comprou. Senhor, obrigado pelo sangue derramado. Senhor, obrigado que esse sangue tenha valor na minha vida. Será que esse sangue está tendo valor hoje na tua vida? Será que você está expressando a gratidão por isso? Será que ainda você acha que dar uma oferta você vai receber algo em troca? Será que você já não recebeu todas as coisas e que simplesmente você oferta porque o que você tem não é teu?
que você dizima, porque o que você não tem não é teu, não é só 10% do Senhor, é tudo teu. E quando é tudo teu, é tudo dele. Entrega tudo para ele, coloca tudo nas mãos dele, honra como ele fez. Quando nós entendemos e vemos o que ele figurou com Abraão, chamou ele, falou assim: me entrega aquele teu filho, aquele teu primeiro, teu mais amado, teu único filho. Ele relembrou quem ele era. Ele falou assim: aquele que tu mais ama, o único filho, aquele filho da promessa. Poxa, precisava? É claro que precisava, porque ele precisava ver e precisava mostrar. Assim como Jesus disse assim: Abraão, ele viu meus dias e se alegrou. Porque eu tenho certeza que Abraão, ele teve revelação do que ia ser. Ele entregou o seu único filho. Ele entregou o seu primeiro filho. Ele entrou, o fruto da sua promessa, ele entregou. Só que através dessa entrega, através de colocar na mão do Senhor, ele recebeu a promessa maior. Ele recebeu que ele seria bendito e todas as nações seriam benditos nele. Hoje nós somos benditos nessa bênção. Hoje nós podemos ser bênção na vida dos outros. Hoje nós podemos segurar isso. Por quê? Vamos um pouquinho mais na frente. O 32 para terminar. Vamos finalizar. Então, vamos no 32 e finalizamos. Então, Jesus, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Você pode dizer glória a Deus? Você pode se alegrar com essa palavra? Você pode dizer obrigado, meu Deus, porque já não é mais nada meu, mas também não é nada mais do inimigo? Sim, vamos orar já para finalizar. Eu agradeço essa enorme oportunidade, em nome de Jesus.